Hoje é celebrado em muitas igrejas o Domingo de Ramos, no calendário litúrgico oficial de uma grande religião. Este dia é muito especial, é o início da chamada Semana Santa, vai deste domingo até o próximo domingo, chamado Domingo da Páscoa, Domingo da Ressurreição também, como é conhecido, e é comum, nessa ocasião, muitas pessoas que participam dessas celebrações, não apenas alguém pensa logo na Igreja Católica, mas outras igrejas até de confissão evangélica usam e fazem a celebração, e muitos entregam raminhos de pedacinhos de palmeiras que levam para casa, enfeitam as casas, lembrando aquilo que aconteceu naquela ocasião, naquela semana, que foi a última semana do ministério terreno de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, culminando com a ressurreição, mas começando com um acontecimento que a maioria dos escritores, autores, se bem que no texto bíblico não há esta expressão, chamam de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Desculpem os que usam a expressão, eu não gosto dela. Com certeza, nenhum discípulo de Jesus falaria em triunfo. Triunfo vem do latim triunfus, e era a cerimônia usada pelos, a princípio, generais romanos que vinham das vitórias, porque isto antes do primeiro século já existia a marcha triunfal, ou a marcha do triunfus, que celebrava a vitória do general romano, de um comandante romano, sobre inimigos, primeiro da República e depois do Império. A partir de Augusto, do imperador Augusto, torna-se apenas a marcha dos imperadores. Os imperadores, mesmo com o general que tinha feito a vitória, era ele que tinha que ter a glória. Era um momento de glória. Há um escritor que descreve que o vencedor, aquele que estava sendo homenageado, o próprio Senado descia, o povo ia para as ruas. Quando ele entrava vestido como um deus, numa quadriga, na verdade, porque era puxada por 4 cavalos. E o povo aclamava. Alguns, depois os imperadores, passam a ser chamados de Augusto ou Divino. Aclamam o divino, o Deus. Deus está entrando. Roma venceu. Depois, torna-se comum eles entrarem com escravos que eram feitos das batalhas. Júlio César não chegou a ser imperador, mas foi um grande general. Ele, quando entrou após uma vitória contra povos germânicos, ele leva o líder daquelas tribos germânicas, que hoje é a atual Alemanha, com uma corrente no pescoço. E esse líder, ele vai levado, ele vai à frente, e à medida que ele vai avançando, dizem que soldados apertavam a corrente. Quando chega no final da marcha, normalmente em frente ao Senado romano, no centro do governo da época, aquele homem já está quase morrendo, e César chega e dá o toque final, matando, mostrando que Roma pisa em cima dos seus inimigos. Esse era o sinal do domínio romano. O triunfo, portanto, era uma marcha opressora. Era uma celebração que celebrava o domínio do império, que era o maior império do mundo. Jesus Cristo não entrou num cavalo, Jesus Cristo não entrou como dominador, Jesus Cristo não entrou como opressor, Jesus Cristo não entra levando os derrotados. Aliás, uma celebração que ficou famosíssima foi a celebração do general Vespasiano e do seu filho Tito, quando eles entram no ano 71, após a derrota de Jerusalém, e isso está gravado numa coluna em Roma, com a figura de judeus escravizados, carregando, um deles está levando o candelabro de ouro do templo,
2 ou 3 escravos levando, mostrando que eles tinham dominado aquele povo que durante 3 anos se rebelou contra Roma. E eles tinham esmagado. E mais do que isso, eles tinham acabado com o Deus deles. Por isso eles destroem o templo. E a destruição do templo de Jerusalém está marcada até hoje, lá em Roma. Há uma coluna na Roma antiga que mostra isso. Então este era o triunfo, por isso eu não gosto de usar a marcha triunfal de Jesus. É claro que a palavra triunfo passou a ter um outro sentido, o sentido de vitória. Jesus, ele está indo para a grande vitória, que no final da semana, até pelos seus discípulos, foi considerada a grande derrota. Porque a grande vitória de Jesus começa na cruz e termina no sepulcro aberto. Essa é a grande vitória. Mas que começa com morte. Isso era uma derrota. Jesus Cristo, gosto mais de usar, que ele faz um desfile festivo, uma marcha festiva, uma festa do povo, celebrando o rei. O texto de Marcos capítulo 11, que estaremos lendo agora, do versículo 1 até o versículo 11 nós leremos, mas inicialmente leremos do versículo 1 ao versículo 6. Marcos 11, de 1 a 6, se for possível colocar na tela. Vamos ler juntos, todos. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Pai querido, ilumina-nos para entendermos a tua palavra e pelo poder do teu Espírito para aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, amém. Betfagé, a cidade que é citada, o significado é casa dos figos, e alguns entendem que é casa dos figos verdes. Era uma cidade que ficava aproximadamente 1 quilômetro dos muros de Jerusalém. Betânia, a cidade onde moram os amigos de Jesus, onde Jesus, quando ia a Jerusalém, repousava e vai voltar para Betânia, fica aproximadamente 4, 5 quilômetros. Hoje fazem parte da grande Jerusalém, são bairros de Jerusalém, mas eram cidades, eram vilas, pequenas vilas. E naquela cidade, Jesus está indo na direção de Betfagé, e aí ele dá uma ordem para 2 de seus discípulos: vão até a aldeia diante de vocês e logo entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém ainda montou. Desprendam o jumentinho e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, responda: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para vocês. Os discípulos foram obedientes. O discípulo obedece. Ele não questiona. Talvez alguém questionaria: por quê? Porque a gente vai lá fazer o quê? Para que esses jumentos? E muitos discípulos atuais de Jesus amam fazer questionamentos, né? Por que o senhor está mandando isso? Por que a Bíblia diz isso? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que fazer assado? Não vai ser humilhante? E se me derem um não? Eles não perguntam, eram discípulos obedientes e eles vão. Jesus sabia e conhecia aqueles que poderia mandar, e ele os envia, e eles cumprem e creem na orientação de Jesus. Eles confiam na palavra de Jesus. E tudo já estava preparado. Mais tarde, Paulo vai dizer, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Havia um propósito, porque tudo com Jesus tem propósito. Estava começando uma festa. Viver com Jesus é festa.
E os discípulos sabiam disso, eles pensavam que a festa ia terminar no domínio total de Jesus. E como foi pregado de manhã, alguns deles até achavam que Jesus ia instalar o reino, que eles iam assumir ministérios, iam sentar-se orgulhosamente lá ao lado do rei novo que viria. Mas eles obedecem, não questionam. Jesus já tinha preparado, não sabemos como isso aconteceu. Alguns estudiosos acreditam que Jesus tinha uma rede, além dos 12, dos 70, pelo menos mais 60 e poucos que tinham, teriam outros seguidores de Jesus. A gente vai ver depois José de Arimateia, inclusive pegando o corpo de Jesus e cedendo o seu túmulo para que ele fosse sepultado. Nicodemos, que em João é descrito que vai junto com José de Arimateia, eram os discípulos chamados ocultos de Jesus. E havia outros, provavelmente, e estes já tinham sido orientados. Jesus planejou tudo, e Deus planeja tudo na minha e na sua vida. Deus nunca é pego de surpresa, eu e você somos. Deus sabe o que vai acontecer agora, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, no final do ano, e quando vai ser o meu e o seu final de vida. Ele sabe. E o que eu tenho que fazer? Para que eu possa viver a festa com Jesus, eu não tenho que ficar perguntando o que vai acontecer depois. Aqueles discípulos foram sábios, eles obedeceram. Quem manda pode, quem pode manda. E quem é inteligente obedece. Eles eram inteligentes. Jesus podia mandar, e mandou. E Jesus já tinha preparado, o jumentinho já estava pronto. Chegaram e foi tudo conforme ele tinha falado. E eles vêm com o jumentinho de volta. E quando eles chegam, as pessoas perguntam, soltam o jumento, eles vão. E quando eles chegam lá, o versículo 6 diz que eles responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. E agora nós vamos ler ainda o mesmo capítulo 11, do versículo 7 em diante até o 11. Leamos novamente, continuemos lendo a palavra de Deus. Todos juntos? Puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. As suas capas no caminho, e outros espalharam romos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus sobe no jumentinho. Outro evangelista descreve que este jumentinho estava acompanhado da sua mãe. Era a primeira vez que ele seria montado, e por isso era importante que a mãe fosse ao lado do filhote para acalmá-lo, mas ele já era forte o suficiente para levar aquele homem. Também eles preparam o jumentinho, jogam sobre o jumento vestes que eles mesmos tinham, e à medida que Jesus vai caminhando, as pessoas vão se aproximando, os discípulos começam a gritar, e muitos dos que tinham visto milagres de Jesus se aproximam também, começam a gritar, e nós vamos ver tudo isso. Mateus capítulo 21, versículo 8, vai dar uma explicação, mas é interessante saber que Jesus estava montado num jumento que cumpria o que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias escreve isto aproximadamente 500 anos antes dos acontecimentos. E cumpre-se literalmente o que ele predisse. A palavra de Deus é verdade. E aqui está o cumprimento desta profecia preditiva.
ele está montado num jumento. E por que isto era importante? Esse versículo 9 é que vai culminar realmente no que aconteceu, e há um comentarista na Bíblia de Estudo, NAA, acho interessante. O povo é convocado a aclamar seu rei que está chegando. Ele é descrito como o justo, o governante ideal. Salmo 72 diz isto. Ele garantirá a bênção de Deus. E também, ele é humilde, sugerindo que esse rei é obediente ao rei dos reis. Ele vem montado num jumentinho, que alguns que ligam que teria um cumprimento da profecia próximo, mas o rei dos reis cumpre perfeitamente, Jesus. A cavalgada de alguém que vem para trazer a paz, não a cavalgada no padrão militar, num cavalo. Essa profecia cumpre-se plenamente em Jesus Cristo, nessa entrada, que o comentarista coloca como triunfal, e eu digo que é festiva. Não é triunfal porque ele não entra montado num cavalo. Ele entra numa montaria humilde. O jumento era um animal de serviço e Jesus Cristo veio para servir. Ele é o verdadeiro líder servo. Ele não veio para dominar como um dono de escravos, como um conquistador, impor a sua vontade. Ele convida os seus seguidores. Ele bate a porta dos corações. Ele se convida a entrar, mas ele tem que ter a aquiescência. Você tem que concordar. Você tem que dizer, sim, Senhor, eu quero que o Senhor entre, que o Senhor intervenha. Por isso a oração. Uma vez alguém disse para mim, para que orar? Deus não sabe de tudo. A vontade dele vai se cumprir. Mas quando eu oro, Deus muitas vezes não dá aquela bênção que você precisa, porque Ele quer que você diga sim. A bênção está na sua porta, mas você tem que abrir a porta. Você tem que dizer sim, eu quero receber, eu sei que é o Senhor que pode dar. Por isso você tem que orar. Mas por que eu tenho que insistir? Porque às vezes Ele não quer facilitar as coisas e quer que você se prepare. Por isso a coisa não vem de imediato. Mas você precisa pedir, você precisa abrir. Ele não impõe nada. Por isso ele entra no jumento. Ele entra para servir. E era uma lição para os seus seguidores. Vocês estão esperando um rei grandioso, um conquistador tal qual os generais romanos, aqueles romanos poderosos são? Não. Vocês têm que ver o servo. De manhã foi destacado que 2 dos discípulos queriam que estar num lugar de honra ao lado de Jesus, e ele está mostrando aqui, olha, eu estou em cima de um jumento, de um animal de carga, que não é animal dos grandes reis, mas é animal dos reis de Israel, que eram humildes. O rei de Israel tinha que ser humilde, servir o povo, e eu estou indo assim. E desta maneira, vocês têm que também se dispor a servirem. Jesus nos convida a seguirmos o seu exemplo, a sermos como ele, servindo e seguindo. Há uma fábula conhecida do jumentinho. Ano passado, nessa época, eu preguei e até falei dessa fábula. Quem estava ano passado, é bom ouvir de novo. Se você não ouviu, eu acho ela muito interessante. Fala de um diálogo da mãe do jumentinho com o seu filhote. Que na hora que ela percebe um movimento, ela vê que as pessoas estão vindo e o seu filhotinho está ali amarrado, ela chega perto, como toda mãe, e vê que eles estão indo na direção do seu filhote. Ela fica preocupada, mas ela ouviu uma história contada lá pela galinha do lugar, que tinha sempre as galinhas que falam bastante, e aquela galinha deveria ter dito, está vindo um rei aí, está vindo um rei. E talvez ela ouviu do cavalo que estava ali, velho cavalo daquela fazenda, olha, o rei escolheu o seu filhote. E ela fica assim preocupada e também orgulhosa, é claro. O rei vai montar o meu filhote, a primeira vez que ele vai servir de montaria, porque os jumentos nasceram para servir. Então, ela está cumprindo o propósito de vida dela. E aí, ela fala, filhote, é a primeira vez, tenha calma, vai dar tudo certo. A mãe sempre fala isso para o filho, né? Primeiro emprego,
fazer o vestibular, vai dar tudo certo, entrou na faculdade, vai, calma. E quando ela fala isso, o jumentinho fica assim meio assustado, e chegam 2 homens que vêm conversando, ela vê, são homens bons, e eles vêm, desamarram, provavelmente eles foram cuidadosos com o jumento, eles vão aqui, e para onde está indo? E ela vai ao lado, porque o outro texto descreve que ela foi ao lado, para acalmar o filhote. Ela vem também, eles chamam ela vai indo, e chega, ela vê aquele homem, ela procura o rei, cadê a coroa? Não tem coroa, mas o pessoal fala, o rei, ela sussurra no ouvidinho, né? No ouvidinho do jumentinho, e falando assim, é aquele o rei. Ele fica assim, e chega, coloca tudo em cima, e aí senta-se sobre ele Jesus. E ele fica assim, assustado, ela fala, calma, ele é bom. Aí ele vai sem bater, e o pessoal começa a gritar, a clamar, aquela festa, daqui a pouco jogam as roupas, as palmas, o povo gritando. O jumentinho, num determinado momento, diz a fábula, fica até alegrezinho, levanta a cabeça, toma porte e vai indo até chegar lá em Jerusalém. E quando chega no lugar, desce Jesus, o jumentinho é levado de lado, aí ele volta, e ele vai para casa todo orgulhoso, que coisa, e comentando com a mãe, olha só, gritaram tanto, bateram palmas. E diz que quando ela acorda no outro dia, ela sai procurando o filhotinho, né? Sempre, cadê o filho? Cadê o jumentinho? Não estava ali. O que aconteceu? Ela fica preocupada e vai procurando, e demora horas, o jumentinho vem todo com aquelas orelhinhas para baixo, triste, e quando chega, ela fala, onde você foi? Ela falou, mãe, foi tão bonito ontem, eu me senti tão orgulhoso, olha o orgulho aí, eu me senti tão orgulhoso que eu quis voltar, eu queria de novo aqueles aplausos. E o que aconteceu? Jogaram pedra em mim, mãe, me chutaram, me chamaram até de burro, mãe, eu sou um jumento. E começaram a mexer comigo, foi terrível, mãe, foi humilhante. Por que será? Ontem fizeram aquela festa e hoje esse descaso todo, humilhação. Ela falou, filho, tudo que aconteceu com você é porque você estava levando Jesus. Levando Jesus é festa. Sem Jesus, filhote, você não passa de um jumento. Com Jesus é festa, sem Jesus é burrice. E tem muito crente que quer viver a vida cristã sem Jesus. Não quer levá-lo, não quer anunciá-lo, não quer viver para ele, quer com ele, mas não para ele. Quer que ele vá ao lado, mas não em cima dominando. Deu tudo certo, porque Jesus estava em cima. E aí foi a festa. Eles jogam, eles espalham as roupas, e é interessante que em Mateus, versículo 21, quando fala também das palmas, das vestes, escrevendo isso, as vestes pelo caminho, elas simbolizavam, na verdade, a submissão da multidão a Jesus como rei. Jogar as vestes era dizer, eu aceito você reinando. E eles jogam até a roupa, não tinha tapete vermelho, mas estamos colocando e nos colocando à sua disposição, ó rei. Ao mesmo tempo, os ramos, as palmas, eles representavam, de certa forma, o nacionalismo judaico. Os macabeus, quando tem a grande vitória, uns 150 anos antes desses acontecimentos, na revolta dos macabeus, eles usam na celebração ramos, que era muito usado na festa do Sucote, a festa das cabanas. Até hoje, muitos judeus fazem pequenas cabanas cobertas de ramos, lembrando como seria o período que eles estavam peregrinando, morando em cabanas. E eles usavam isso, ramos que vinham das tamareiras. Lembrando sempre que lá em Israel não existem palmeiras, existem tamareiras. E eles usavam os ramos das tamareiras em cima daquelas casas, e também eles usam os ramos das tamareiras para celebrar. E jogam esses ramos e celebram, esse era um sinal da festa, a lembrança da vitória de Judas Macabeu. E também lembra essa festa dos tabernáculos, nas palmas, até moedas judaicas da época, e mostram figuras
da decoração de palmas nas sinagogas que existiam no período de Jesus. Jesus Cristo entra, aplaudido pelo povo, ovacionado pelo povo, que grita Hosana, Hosana. Hosana, que era a palavra usada para o rei. Era uma palavra e uma expressão que era usada para descrever e para aclamar reis. Os judeus usam esta expressão, uma expressão não tanto apenas de adoração, mas uma expressão de reconhecimento da soberania de alguém. Quando gritam, salve, salve, por favor, salve, nos salve, é o grito dito aos reis, aos monarcas, aqueles que são aclamados como os libertadores. É o sentido da palavra Hosana, ou Hosaná. Aponta para a celebração de Jesus como esse Messias político e davídico, o que representava realmente a restauração da dinastia de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, uma oração por bênção para este reino que está se instalando. A entrada acontece no início da semana da Páscoa, que lembrava a libertação dos judeus, lá da escravidão do Egito. E agora eles estão antevendo esta libertação na entrada do Messias, que em grego é Cristo, em hebraico é Mashiach. Em hebraico não se fala Jesus o Cristo, mas se fala Yeshua HaMashiach. O Salvador de Deus, o Messias, o escolhido, o aclamado, que veio para a tradução grega como o Cristo. Os discípulos estavam corretos, e a multidão também. Jesus é o libertador, Jesus é o rei, mas não da forma como eles imaginavam, para derrotar um reino político, o reino de Roma. Jesus Cristo tinha dito mais de uma vez que o reino dele não é deste mundo. Mas tem muita gente, e tem sido dito nesses dias aqui, e hoje de manhã foi ressaltado também, muita gente que acredita num Jesus que vem resolver problemas materiais e pessoais. Muita gente que está atrás do Jesus que vai ser o banco salvador das minhas dificuldades financeiras. Ou vai ser aquele médico que tirará todas as doenças. Ou aquele interventor que vai salvar a minha família de todos os problemas materiais ou até relacionais dela. Jesus Cristo, ele se apresenta para mostrar que o reino que ele traz não é um reino deste mundo, é um reino que não se instala com um trono, como eles achavam em Jerusalém, lá no templo, mas um reino que se instala no trono do seu coração e do meu coração. Quando eu o reconheço como rei, voluntariamente o aclamo assim, e voluntariamente digo, domina em mim, vem sobre mim. Como o jumentinho deixou Jesus estar sobre ele, você tem que deixar Jesus estar sobre você, assentado no trono do seu coração. Eu creio que a maioria aqui um dia convidou Jesus para entrar na sua vida. Mas, infelizmente, como disse, muita gente já está com Jesus do lado, porque cansou de levar Jesus nas costas, acha, né? Na verdade, Jesus é que nos conduz. Mas para alguns, Jesus parece que é um peso. Eu quero ele do meu lado, me ajudando, mas não quero ele me dominando. E as coisas não dão certo, e você não entende por quê. Porque Jesus veio para ser rei, e lugar de rei é trono. O rei reina, e tem que estar no centro, não do lado. Não como um mero conselheiro, mas como aquele que é soberano e dá as ordens e dita as instruções. Como ele disse para os discípulos, e os discípulos sabiamente o obedeceram. Desta forma, quando eu quero pensar numa festa, essa festa que começou naquele dia chamado de Ramos, talvez para alguns possa começar hoje, e para alguns pode talvez ser restaurada hoje, e para muitos vai continuar hoje. Eu tenho que pensar que a festa com Jesus não significa que em todo o tempo eu vou ter banquete, mas significa que nunca vai me faltar o pão de cada dia. Uma festa que não significa que em todo o tempo eu vou estar andando de limusine, mas nunca vai me faltar o jumentinho comigo e eu com ele. Que não significa que eu só vou ter flores. Talvez eu vai ter coroa de espinhos.
Talvez eu vá ter cravos nas mãos e nos pés. Mas com certeza não virá sobre mim e sobre você, que se submete a Jesus, nada além da minha e da sua capacidade de suportar. Isso é promessa dele. E ele cumpre as suas promessas. Ele não prometeu abundância material, conta corrente milionária ou bilionária. Ele prometeu, sim, lutas, mas ele prometeu vitória com certeza. Ele prometeu tribulações, mas a presença dele cada dia. Para isto, você tem que deixá-lo ser rei e ouvir as ordens dele que estão diariamente na sua palavra. Para isso, você tem que expor a ele humildemente as suas necessidades, sabendo que ele dá o que você precisa, mas você pode pedir o que quer. Mas aceite a vontade dele. Como Jesus, menos de uma semana depois, estava orando: passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele é o nosso rei, ele é o nosso modelo, ele foi na frente, no caminho da cruz. Mas ele está comigo e com você no levar a cruz. A semana festiva começou com festa e termina com festa, porque o final dessa semana foi a ressurreição, aleluia. Uma semana depois, Jesus Cristo, que 2 dias antes morrera, no terceiro dia ressuscita, aleluia. Talvez tenha algum momento que pareça que você está lá embaixo e por isso um apóstolo dele famoso, que o negou 3 vezes, vai dizer: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Haverá momentos de humilhação e ele, ao seu tempo, no tempo certo, o exaltará. Com Jesus, nenhum abismo é fundo demais, nenhum deserto é infinito. E aonde ele for, vamos juntos, porque aonde ele estiver é céu. E com ele vai ser sempre festa. Fechemos os nossos olhos, enquanto o grupo que vai nos ajudar no cântico vem à frente. Você está vivendo a festa com Jesus. Você está aclamando Jesus como o rei e deixando isso claro para as pessoas. Não estamos distribuindo palmas, mas eu pensei numa coisa. E os irmãos que estão na recepção e até os irmãos da integração, se puderem, nos ajudem. Peguem folhetos, até folhetos sobre a Páscoa que estão ali. E você, ao sair, leve, ao invés de levar uma palma, leve um folheto para compartilhar com alguém nesta semana. E falar da vitória de Jesus. Talvez você está aqui hoje pensando e pedindo a Deus, como foi dito no início, no período de cânticos, que talvez você está aqui chorando, entrou buscando uma bênção. É importante, devemos colocar tudo na presença de Deus, mas saiba que a bênção maior é ter Jesus sobre a sua vida. É ter Jesus no absoluto controle dos seus planos, dos seus ideais. Não sei o que está acontecendo, mas Jesus sabe. Nada surpreende Jesus. Tenha certeza que no mundo teremos aflições como ele prometeu, mas eu venci o mundo e com ele você é mais que vencedor. Tenha paz em Jesus. Se alguém aqui está atravessando um momento de angústia, temos orado, algo que o perturba, que o preocupa, você que já recebeu Jesus, mas acha que não está tendo tantas vitórias assim, quer algo diferente, há uma coisa que faz falta, fique em pé agora. Eu quero orar por você, fique em pé onde você está, dizendo sim, eu preciso um pouco mais, eu quero que Jesus seja soberano na minha vida. Se alguém sente que tem Jesus, mas Jesus não está no trono, fique em pé nesse momento, nós vamos orar. Coloque assim, dizendo: sim, Jesus, eu quero que o Senhor seja rei de fato, eu quero que o Senhor reassuma o centro, o trono. E você que não convidou ainda Jesus para entrar na sua vida e quer recebê-lo agora, fique em pé também. E eu quero orar por você igualmente. Eu quero ter Jesus. Ó Pai querido, Deus bendito, Senhor Todo-Poderoso, Tu vês as vidas que se levantam na Tua presença, vidas que confiam em Ti, que reconhecem que precisam ter de novo a alegria da salvação. Ó Pai querido, Tu sabes aquilo que as perturba, Tu sabes a causa, e peço agora que pelo poder do Teu Espírito o Senhor esteja tocando
Alguns talvez com problemas físicos, renova dons de curas pelo poder do Teu Espírito nessas vidas. Outros com problemas emocionais, ó Senhor, Tu sabes das lutas e das perturbações da alma, e Tu podes resolver todas, e a paz que excede todo o entendimento, tome conta do coração dos meus irmãos e irmãs. Ó Pai querido, mas acima de tudo, que a fé seja renovada e que a certeza absoluta de que o Senhor tem que estar no domínio possa tomar conta, e que haja realmente humildade para a submissão total. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, atua agora poderosamente. A paz que excede todo o entendimento tome conta de cada coração, em nome de Jesus, amém.